O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, popularmente o ECA, foi uma lei criada em 13 de julho de 1990, que normatiza o artigo 227 da Constituição Federal. E ela traz os conceitos, princípios e a legislação desta lei. Vou só ler aqui um pouco sobre o ECA, que diz assim: o Estatuto é composto por 267 artigos. Mas, lógico, nós não vamos ler todos esses artigos, apenas aqueles principais que têm relevância com o Clube de Desbravadores. O Estatuto ele é dividido em 2 livros. O primeiro trata-se da parte geral, ou seja, como a lei deve ser entendida e qual é o alcance dos direitos que ela elenca. Este livro também destaca os 5 direitos fundamentais do público infanto-adolescente, que veremos a seguir. O segundo, conhecido como parte principal, traz as normas gerais que regem a política de enfrentamento às situações de violação ou ameaça ao direito da criança e do adolescente. Nessa parte também estão descritas as diretrizes da política de atendimento, as medidas de proteção e socioeducativas, o acesso à justiça, os crimes e as infrações administrativas. Mas vamos ver agora alguns slides dos principais pontos. Se você quiser anotar o número dos artigos, depois você pode procurar em PDF, se você não tiver impresso, ou é facilmente encontrado na internet, se você quiser estudar mais sobre os artigos, principalmente você que está na classe de liderança, né, está estudando para líder, é bastante importante conhecer. E para toda a direção do clube, né, porque hoje existe a lei. Para quem é desbravador há muitos anos, há mais de 30 anos, era diferente o trato com a criança e adolescente, né? Hoje em dia somos regidos por esta lei e devemos ter muita atenção a elas. Então, vamos lá, né? A lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. O artigo 2º, né? Um dos principais, né? Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. O artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Passou aqui isso. Só passar aqui. Foi 2. O artigo 3º. Dá certo. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade. O artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos, deveres individuais e coletivo e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Todas as ações relativas
crianças levada a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou legislativos devem considerar primordialmente o interesse maior da criança. Vamos ao próximo. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Um comentário aqui dessa parte. Os adolescentes, né, que estão no nosso clube, temos que ter muito cuidado com eles, saber o que se passa com eles, porque nós também somos responsáveis, que assim, quando a lei fala Estado, sociedade, inclui nós. Que às vezes tem casos de crianças que sofrem violência doméstica e nós temos que ajudar essa criança, visitar a família, saber os problemas, né, como, principalmente os conselheiros. Esse é um papel do conselheiro, desenvolver uma amizade com a criança e o adolescente de tal forma que você seja de confiança para ele, porque às vezes a violência acontece em casa e a criança não tem para quem falar. Porque às vezes sofre violência do pai e da mãe, e essa criança vai falar com quem? Então tem um conselheiro, sejam amigos, sejam fiéis às confidências com o seu desbravador, certo que há aqueles casos que vai além disso, quando há um caso mais grave. Então, vamos observar bem esse artigo. O artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas e reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeita ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Um ponto também que cabe aos conselheiros observar se há os maus tratos, porque existe a lei, tem o Conselho Tutelar, que é para onde devemos recorrer, mas depois de conhecermos bem a situação, porque às vezes não é só você saber que o adolescente está passando por maus tratos e você simplesmente chama o Conselho Tutelar, né? Então, devemos estar a par como está a situação desse adolescente. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Artigo 18-A. A criança e adolescente têm direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los e educá-los ou protegê-los. Também uma parte importante para o clube de desbravadores. Criança no clube, às vezes, ela tem um comportamento indisciplinado, mas o clube ele não tem o direito de disciplinar essa criança, segundo o ECA, né? Como se a criança errou, botar para pagar alguma coisa, fazer essa criança passar um vexame, ser humilhado. Então, devemos ter hoje muito cuidado no trato com o adolescente, porque hoje não podemos mais. Antigamente, os diretores, eles faziam diversas coisas com meio de punir o desbravador quando ele não cumpria uma tarefa. Mas hoje em dia, diretoria, vamos ter cuidado, porque existe a lei para protegê-los. E não podemos fazer essas punições aos desbravadores. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais e dos responsáveis sem a expressa autorização judicial. Importantíssimo isso. Jamais o clube deve sair com desbravadores sem a devida autorização assinada pelos pais. Isso é bastante importante para o desbravador e para o clube. Os pais devem saber para onde o filho está indo, que horário que sai, que hora chega, o responsável. Tem aquelas medidas, né, de segurança, tanto para ambos, né? Primeiro, a autorização não será exigida quando? Quando você não precisa da autorização escrita e assinada pelos pais. Quando tratar-se de comarca contígua, a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, e se na mesma unidade da federação ou inclua na mesma região metropolitana. Explica o que é comarca contínua, que é a mesma cidade. Pois é, se a gente for daqui para o Parque do Cocó, né, por exemplo. Explica. Exemplo, você vai aqui de uma igreja do distrito José Walter, você vai para a igreja de Messejana. Então, nesse caso, não há necessidade de uma autorização assinada, apenas comunicada, que os pais, lógico, devem saber. Então, qualquer atividade que o clube faça no seu distrito, sua região, não existe essa necessidade. Ou quando a criança, adolescente, menor de 16 anos, estiver acompanhado. Exemplo, tem um desbravador no clube, ele é filho de um membro da diretoria. Não há necessidade de uma autorização, porque o pai ou a mãe está lá. Essa próxima. Acabou? Não tem mais. Calma. Momento. Probleminha que tem. Vamos ver. Eu acho que tem. Eu não entendi isso aqui. Ó, transportar a criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância ao disposto nos artigos. Aqueles artigos lá, 8.3, que fala sobre as autorizações, a pena é de multa de 3 anos a 20 salários de 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em casa de residência. Então, muito cuidado ao viajar com a criança sem autorização. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Não pode privar a criança, adolescente de sua liberdade. Artigo 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilante a vexame ou constrangimento. Algumas coisas nós já falamos sobre isso. Por exemplo, tem aquelas musiquinhas que falam... Eu vou dar só um exemplo. Uma musiquinha que uma parte que fala não sabe, vai ter que aprender, burro. Você tem que ver se a criança está querendo participar, brincar disso, porque hoje em dia, com essa questão do bullying, muitas coisas, tudo pode a criança se sentir constrangida com isso, achar que é bullying. Então, se vão cantar essas musiquinhas, que tem várias musiquinhas que falam algumas coisas, que parece bullying, mas é uma coisa normal nos clubes bravadores, principalmente nessas horas sociais, essas coisas. Então, deve-se observar se todos que vão participar estão cientes do que acontece na música, se é do consentimento da pessoa. Porque só citando um caso aqui, já teve caso no meu clube que uma desbravadora não gostou da música, porque foi chamada de burro, então meio que houve um probleminha com isso. Então, só um exemplo, que prestem atenção com esses tipos de musiquinhas que normalmente os clubes cantam. Vamos ter cuidado, né? E a pena, né, se caso a criança chega em casa reclamando, olha, papai, eu fui chamado de burro, disso, eu não gostei do clube, e se o pai quiser tomar alguma medida? Então, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Não esqueçam que a lei existe. E os clubes, eles têm que estar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando a garantia de todos os seus direitos e deveres. Ok? E... o artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Também deve ter cuidado com as fotos. A pena é de 4 a 8 anos e multa. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Lógico que a gente não faz isso, mas está na lei, né? Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampidos de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, cuidado com os fogos em acampamentos ou em qualquer outra situação. É bom não deixar na mão de adolescentes, dos desbravadores, que só a diretoria manuseie isso, nesse caso ocorrer. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Lógico, isso aqui ninguém vai cometer crime com os desbravadores, né?
Aqui, vamos só um pouco sobre o Conselho Tutelar, a diferença do Conselho Tutelar e o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Qual a função, né, do Conselho Tutelar? Atender crianças e adolescentes que estiverem seus direitos ameaçados ou violados, fazendo encaminhamento... Nil, minha líder, com Diga. licença, Pode só para te falar. avisar que você tem 10 minutinhos, tá? Ok, estamos finalizando. Obrigada, querida. Atender crianças e adolescentes que estiverem seus direitos ameaçados ou violados, fazendo o encaminhamento para os serviços públicos necessários. Então, o Conselho de Direitos, né? Atua na formulação e no controle das políticas públicas ligadas à infância e adolescência, além dos programas de proteção socioeducativas previstos no ECA. Qual a atuação do Conselho Tutelar? Município. Ou seja, todos os municípios eles têm um conselho tutelar. E este conselho, né, a composição dele, a população escolhe 5 pessoas da própria comunidade por meio de eleições para mandato de 3 anos, podendo haver uma recondução ao cargo. Ou seja, esqueci a palavra, mandato de 4 anos, mais de 4 anos, como é? Ele pode ser reeleito. E a pessoa, para ser um conselho tutelar, ele tem que ter mais de 18 anos, idoneidade, pessoa de bom exemplo, de cidadãos, que não haja nenhum crime. Esses são a pessoa que pode ser um conselheiro tutelar. E o que compete ao conselho tutelar? Encaminhar os casos recebido à justiça quando houver necessidade. Requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes. Levar ao Ministério Público as infrações administrativas e crimes previstos no ECA. Atender meninos e meninas, assim como sua família, e encaminhar e acompanhar os casos de seu conhecimento. E assessorar o executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. E terminou, foi? Sim. Sim, esse foi um resumo, né, que o Estatuto tem 267 artigos, mas esses são os principais que têm relevância para o Clube de Desbravadores. Um lembrete, para você que está na classe de líder, você quiser rever todos esses artigos e outros mais, você pode pedir um acesso ao diretor do seu clube, que só ele pode fazer isso, ele vai lhe dar uma senha e você vai poder entrar no SGC e você todo esse acompanhamento, porque é bastante importante que você, líder, ou mesmo membro da diretoria, você tenha conhecimento desta lei para você melhor servir. Porque liderança é isso, a cada dia se aprender para servir melhor. E eu agradeço a atenção de todos, essa foi nosso momento e muito obrigada a todos. Boa tarde. Luiz, qual é a senha, por favor? Pronto, encerrou aí. Luiz Henrique, o Carla, alguém que estiver aí. Calma aí, Thiago. Nós vamos agora ainda às perguntas e contribuições. Alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, alguma contribuição, alguma dúvida, esse é o momento. Eu tenho uma. Pronto, aí, Nil. Eu souber o respondo agora. Tudo bem? Você deu um exemplo sobre as autorizações, né? Quando precisava e quando não precisava, né? Só que eu não moro em Fortaleza, então eu queria fazer uma no contexto aqui da minha cidade, Camusim. Se, por exemplo, a gente vai fazer um acampamento na zona rural de Camusim, o clube é da cidade de Camusim, dentro da cidade, mas a gente vai fazer um acampamento na zona rural. Eu preciso da autorização dos pais? Não necessariamente, mas é bom que tenha por causa do seguro, né? Que isso aí também faz parte, toda aquela segurança na questão do seguro.
para que, se caso haja alguma coisa, né, a criança está assegurada, faz parte, tudo é um conjunto. Ok? Ok, muito obrigado. Irmã, só uma observação. O ideal é que todas as viagens e saídas, mesmo que seja para o Parque do Popó, você tem uma autorização e um voto de comissão da igreja mediante ao seguro. Perante a lei, se você for fazer qualquer viagem para muito longe, fora da sua comarca, você precisa ter uma autorização. Não para mim, que sou regional, ou para o ancião da igreja, mas para a polícia. A polícia precisa saber para onde seu filho está, onde aquela garotada está indo. Então, quando o ECA pede um certificado, uma autorização para a saída, é para provar para onde eles estão indo. Mas o ideal é que se faça uma autorização de saída para todas as saídas que o clube fizer. Porque o seguro, se você for lá na SCC, ele pede uma autorização de saída assinada pelo pai. Tá bom? Então, a gente só tem que se ligar nisso aí. E dependendo, viu, irmã Nil? Eu não sei se o ECA é específico aí, mas não específico. Precisa de algumas autorizações de autenticar no cartório. Eu acho que o pessoal que foi para a divisão sul-americana... quando é de um estado para outro, precisa. Então a gente tem que se ligar, tem que prestar atenção aí na saída que a gente vai fazer para saber se a gente precisa de uma autorização que tem que autorizar no cartório e tal, entendeu? Mas a autorização para toda saída ela é necessária. Exatamente. Aqui no nosso clube, tanto para qualquer saída, mesmo que visite outra igreja, a gente pede voto e os pais assinam aquele papelzinho, como é de praxe aqui, já é costume, embaixadores de Cristo, está sempre assinado e voto da comissão. Ok? Com licença, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Em relação ao crime aí que foi citado no artigo pela irmã, o que deu para a gente aprender lá no curso do ECA, né? É que pode ser constituído um crime de invasão se por um acaso, durante uma caminhada, nós passarmos por propriedade privada, certo? Tanto é constituído crime de invasão, como a gente estaria levando os menores a invadirem a propriedade. Por isso que durante uma caminhada, principalmente o irmão que disse assim que eles fazem algumas reuniões numa área rural, né, irmão? De Camusim, né? Se eu não me engano, vocês. Sim. É importante que saiba que aquela área ela é livre para circulação, ou então ter uma autorização do dono da propriedade, porque qualquer coisa, se ele se sentir que o seu terreno está sendo invadido, isso é constituído como crime. E a gente ainda vai pagar porque a gente está como se fosse induzindo as crianças a cometer o crime de invasão. Por isso é importante estudar o estatuto. Com certeza. E tem até a questão também da gente se proteger, né? Às vezes a gente diz assim, mas a pessoa autorizou, e autorizou que a gente chama autorizou de boca, né? Disse, você pode ir, tá legal. Só que tem outras questões. É muito importante que a gente peque pelo excesso de cuidado do que pela falta dele, né? Então, por exemplo, quando o clube foi ao DSA, a gente teve algumas autorizações que a gente procurou e que depois disseram assim, nem precisava, mas a gente já tinha, né? Na época, não tinha ainda os pais dele não assinam, né? Da legislação quanto à autorização judicial para crianças e adolescentes, né? Até 17 anos incompletos. Mas ainda assim a gente correu atrás de muita coisa, então pequem pelo excesso de cuidado, não pela falta dele. Sempre que tiver como confirmar, como ter algo escrito, registrado, é o melhor para o clube. Muito bem. Perdão, só mais uma coisinha. No que diz respeito
como é que a gente diz, a dar alguma coisa química para a criança que possa gerar uma dependência, isso também está relacionado a remédios, porque a gente usa farmácia, né? E pode ter algum medicamento que possa causar dependência química. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, por isso que a gente tem que procurar um profissional de saúde para ver quais os remédios que nós podemos levar na nossa farmácia, porque algum pode ser cotado aí como causador de dependência química. Bem observado, Marcela. Inclusive, nas autorizações de saída, também tem um espaço reservado para o pai colocar quais remédios habituais a criança usa, né? Então, isso justamente na ficha médica também. Então, tudo isso vai ajudar, vai ser um recurso para provar que não está sendo induzido a um medicamento que cause dependência, mas é um medicamento de uso rotineiro, de tratamento para alguma doença específica, né? Alguma patologia. É importante preencher esses espaços também, pessoal. Só somando aí com o que já foi passado, por isso a importância de manter a ficha médica dos bravadores atualizada. Geralmente a gente vê muitos desses erros cometidos nos clubes, a galera só preenche a ficha de inscrição do menino no dia que o menino entrou no clube, o menino já está há 10 anos no clube, a mesma ficha médica. Eu depois já peguei isso várias vezes, então a importância de tá sempre atualizando essa ficha médica. E essa cobrança não tem que ser só do diretor do clube, não tem que cair só sobre o instrutor, não. O conselheiro de unidade, ele também tem que estar atento a isso, entendeu? Ele pode também procurar se informar como é que está a questão da ficha médica dos membros da minha unidade, entendeu? Não ficar esperando somente pelo diretor do clube, ou o instrutor, ou até mesmo um profissional só do clube, entendeu? Agora, assim, a minha dúvida mesmo é assim, digamos que dentro do clube ocorra um caso de infração, né, do ECA, de qualquer natureza. Vou colocar aqui o bullying, que é muito comum. Como é que a gente procede em relação a esse membro de liderança? Sei lá, o cara deixa eu ver aqui, líder master avançado, tem um cargo importante dentro do clube. Enfim, como é que procede? Como é que fica a questão da disciplina se você, como membro de liderança, se depara com isso? O que é que você faz? Você vai comunicar para o diretor, que vai comunicar para o distrital, que vai comunicar, como é que comunica para a mãe, chama a polícia, o que é que faz? Qual o posicionamento da igreja em relação a isso, uma vez que a gente está... Se constitui crime, a polícia. Vai chamar a polícia de Eu acho que a gente pode ajudar nisso, né, Júnior? Sim, isso aí. Eu compreendo que vai depender da questão, certo? Quando configurar crime, não tem outra. É conselho tutelar, é polícia, porque, é um assim, crime. Luiz, só com a minha preocupação, porque a gente também tem que ter o cuidado. Assim, eu tenho meu posicionamento, como procederia numa situação como essa, mas como que é um treinamento, eu acho que é interessante levantar esses questionamentos. Sim. Qual é a minha dúvida? A questão da preservação da imagem da igreja. A gente também tem que ter esse cuidado, entendeu? Porque, tipo assim, beleza, pá, chama a polícia, mas e aí? Entende? A questão da cautela, do como agir, entendeu? Numa situação como essa. Se existem regras, como é que fica essa situação? Justamente, né? mas aí também a denúncia, Carlinhos, a gente tem que entender, por exemplo, se tem um caso, um diretor estuprou uma criança, certo? Então, se você foi o diretor do seu clube, que Deus o livre, você comunica ao distrital, comunica ao regional, a igreja vai estar ciente disso e faz a denúncia, né? Porque a igreja ela vai ter meios legais de preservar também a própria imagem, né? Agora, vão existir coisas que a gente não precisa, quando não configurar crime, né? Eu acredito que possa ser debatido e possa ser resolvido junto à comissão da igreja, possa ser resolvido junto ao distrital, regional, e aí ir ponderando essas questões, né? Agora, crimes que sejam que sejam uma violação grave, realmente não tem, a gente não tem outra
outro direcionamento. Eu penso assim, né? Por exemplo, né? Um membro de diretoria namorar uma adolescente, uma desbravadora, né? Isso, segundo o ECA, é crime, né? Mas isso já aconteceu. Existem casos, entendeu? Eu acho que deve ser constatado o caso. Nós devemos conversar, se for um diretor, se for um conselheiro, a nível de igreja local. Eu acho que o pastor, o coordenador distrital, ele vai entrar em contato com o campo vai tentar resolver com as medidas legais, o campo tem todo o setor jurídico, né, tanto de advogados quanto de aparato aí para psicólogos, para poder lidar com essas situações. Ali, tentando responder sua pergunta, eu acho que a melhor alternativa seria informar o pastor distrital, né, se ele for um diretor, informa o pastor distrital, e o pastor distrital vai reunir ali a comissão do distrito, da igreja local, juntamente com a comissão da igreja, para tentar resolver o problema. Se for um pouco mais acima, se for a nível de distrital, a nível de regional, né, eu acho que, mesmo assim, você deve procurar o seu pastor distrital, que é a pessoa de primeira instância, depois do seu diretor, né, para poder resolver esse tipo de problema, que é mais sério do que quando envolve polícia, justiça e tal, fica um negócio muito mais complicado do que aquilo que nós podemos ali proceder. Eu acho que a minha orientação aqui para os líderes seria procurar o seu pastor distrital, o seu diretor, se não for o diretor. Né? Já aconteceu, inclusive, até no distrito... Desculpa, Marcela. Com licença, Luiz. Júnior, bem colocado. Desculpa, Luiz. Bem colocado. No caso, teria que ser primeiro encaminhado para o pastor, né? E ele entraria em contato com os advogados da associação. Esse pessoal é que vai dizer como você deve conduzir. Porque, às vezes, a gente pode achar assim, que levar, mesmo que sejam... e, no caso, sendo um crime grave, né? Porque se for um crime que não é nem crime, na realidade, se for algum assunto que, no caso, foi colocado aqui, de alguém mais velho começar a gostar de uma desbravadora de menor, não se pode colocar isso como crime. A gente tem que apurar os fatos para ver de onde vem, porque nós sabemos que existem até pastores que foram retirados porque alguém inventou alguma coisa, né? Não se pode colocar isso de cheio, assim, porque muitas vezes um adolescente, por gostar de um diretor, pode colocar isso para você. Então, tem que ser primeiro apurado, levado para o pastor, né? No caso distrital, e no caso de crime grave, ele levará isso imediatamente, creio eu, né? Para os advogados da associação, para não haver nenhum prejuízo para a imagem da igreja. E quando eu falo de ponderação, é porque já aconteceu, por exemplo, aqui no distrito de José Walter, de uma pessoa, um menino de 16, 17 anos, tá ali interessado, rondando e tal, queixando uma menina de 15. Né? A gente sabe que não pode. E aí a menina não ouviu a conselheira, não ouviu a associada, não ouviu o diretor, continuava, né, deixando que a história continuasse. E aí eu precisei chegar lá, sentar, conversar com a menina e dizer assim, olha, não pode e tal, fazer toda aquela orientação e tudo. E ali a gente conseguiu resolver, a história terminou ali mesmo, acabou se a gente não precisou de outras instâncias. Quando eu falo de buscar a polícia, gente, eu não falo, tipo, você suspeitou de uma coisa, correu lá na delegacia, fez o BO e pronto. Não, eu falo também nessa ponderação, né, de que vão existir casos que realmente vão ter que ser buscados as autoridades de qualquer forma, porque nós não vamos ser coniventes com o caso, né? Mas aí ponderar tudo que está acontecendo. Luiz? Oi? Só um adendo aqui, que eu me lembrei justamente dessa conversa, da última orientação sobre o ECA que eu tive. Que, assim, judicialmente, parece que 14 anos, com a permissão dos pais, não tem nenhum problema se uma pessoa maior de idade estivesse
relacionando com essa pessoa menor, com autorização dos pais, agora judicialmente. Agora a igreja, judicial. Isso. Agora a igreja, o clube, ele não dá autorização para isso. Direção com CAC e tal, né? É autorização judicial isso. E ainda depende do caso, viu? A orientação que eu tenho como regional é que 13 anos, 11 meses e 30 dias namorou é abuso de menor. Não pode, entendeu? Tem que ser levado. E um cara ou uma menina, porque isso a gente fala muito de um homem, mas isso pode acontecer com mulher também. Aconteceu com um homem ou uma mulher, ele é banido do clube. Então, nós líderes devemos encarar com muita seriedade isso aí. A igreja bane, você não volta mais para o clube, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. A igreja bane, tá bom? 14 anos até 18, o membro de diretoria não pode fazer isso. Ele escolhe namorar ou escolhe o clube. Ele tem que se retirar da igreja, entendeu? Do clube. Ele não pode, mesmo com a autorização do pai, não pode. É expressamente proibido. Existe uma OMD do campo que proíbe, é expressamente proibido. CAC com branco não pode. Independente seja homem ou seja mulher, entendeu? Ele tem que escolher. Ou namora com a autorização do pai na casa deles, ou ele fica no clube. Porque não pode. Isso, exatamente. Ele pode até não ser preso, né? Mas fora do clube ele não pode estar participando. Ele pode não ser preso, se você tiver autorização do pai, a partir dos 14 anos. Mas no clube de desbravadores ele não pode usar farda se ele estiver namorando com a pessoa CAC. Inclusive, nós temos casos aí, entendeu? Que estão sendo, que podem ser observados, né? De brancos namorando, ficando com CAC e tal, mas a gente tem que olhar aí diretoria por diretoria para que seja resolvido. Eu tive uma experiência nesse caso aí, e que a mãe deixava namorar, a menina tinha 14, o rapaz tinha 17, e a mãe deixou namorar. Só que o que foi que eu fiz? Visitei a mãe, disse, olha, tudo bem, você deixou eles namorarem, mas lá no clube, quero deixar a senhora ciente, lá no clube eles não são namorados. Aqui na sua casa, você vai recebê-lo como namorado da sua filha, mas lá no clube eles não namoram. Eu era diretora no interior, em Beberibe, em 2014, eu acho. E assim eu fiz e deixei eles bem cientes que, caso houvesse contato físico, aquela coisa toda de namoro, durante as reuniões, dependências do clube, sede do clube e tal, aí eles iam sofrer, né, as disciplinas. Mas, assim, eles se revestem muito desse fato de que a mãe vai deixar. Então, o clube não pode ir contra. Mas podemos sim. A gente tem que agir. Nós que somos da liderança, a gente tem que agir para se precaver das coisas. Né? Então, se deixa, é na sua casa, senhora. Aqui no clube não vai ser permitido. A orientação que eu tenho é que o de maior tem que escolher ou o clube ou o namoro. É a orientação que eu tenho. Então, se qualquer distrital meu chegar com essa informação, o cidadão, seja ele homem ou mulher, ele é convidado a escolher entre o namoro e o clube. Ele não pode ficar nos dois. No caso, esse caso que eu contei foi em 2013 e o rapaz tinha 17. Aí tá? são outras regras e tal, as coisas vêm mudando de lá para cá. Agora, a orientação de hoje é que ele deve escolher ou o namoro ou o clube, independente se a mãe deixou ou não. Pessoal, eu sei que a discussão está muito boa, foi enriquecedora. Gostaria de agradecer a Nil, porém já extrapolamos aí o nosso tempo. Então, muito obrigado, Nil, por aceitar aí esse desafio do debate de um assunto tão vasto e com tantas implicações. Então, agradeço bastante. Pessoal, nós vamos ter uma pausa de 5 minutinhos, como nós estendemos bastante. Então, não vou ter como dar aí os 15 minutinhos de pausa. Então, já a gente disponibiliza o link da próxima aula e vamos manter firme. Se vocês quiserem rever as aulas, segue lá, Kadosh TV DBV, que vai estar lá todas as aulas postadas. Combinado? Então, até daqui a pouco. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Henrique, não vai ter senha para essa aula? Eita, esqueci. Não, a próxima senha vai ser só na última aula, que é check-out. A palavra-chave, né, que você está falando? Isso. A palavra-chave vai ser disponibilizada na última aula. Tchau, então. Até a próxima aula. Então, como que é? A gente sai agora, aí volta de novo com outro link, é? Isso, exatamente. Podem se retirar. Tá bom, tchau, gente. Tchau. Pode sair, Daniel.